Deus, que bênção, né, irmãos? A igreja é uma bênção. Essa semana nós tivemos também um seminário muito abençoado aqui de empreendedores, sexta e sábado, foi muito bom. Alguém estava aqui? Aleluia, muitos empreendedores aqui nessa igreja, né? Glória a Deus por isso. E nós fomos muito abençoados. O pastor Aloísio, como você viu aí, esteve viajando, ele chega amanhã, a graça de Deus, esteve no Japão e no Bangladesh, e depois ele resolveu, estava lá na Ásia, porque é muito longe, esteve lá em Singapura, e eu louvo a Deus, porque Deus faz santas conexões. Ele foi lá conhecer a igreja New Creation do Joseph Prince, e Deus abriu uma porta para ele. Ele conversou com o vice-presidente, que depois levou ele para conversar com o Joseph Prince. Eles se reuniram hoje, tomaram um café da manhã de 2 horas, dois grandes arautos do Evangelho da Graça, e eu sei que isso é de Deus, e nós fizemos um convite para ele vir aqui, e ele disse que vai avaliar para vir, e eu creio que nós vamos ser muito abençoados, porque o Senhor está nisso, né, irmãos? E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Quero começar lendo o Salmo 119, verso 11, que a Bíblia diz que os teus testemunhos, eu recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. É interessante, o salmista, ele está dizendo que ele recebeu o testemunho do Senhor como um legado, como alguém que transferiu para ele. Você sabe, uma das coisas que às vezes nós não paramos muito para pensar na vida, é o que eu vou deixar, o que eu vou transferir para a minha família, para os meus filhos, para a minha geração. Hoje é o dia das mães. As mães, elas deixam legados. Que Deus abençoe você que é mãe, você que a sua mãe seja abençoada, se ela ainda está viva, né? Que a graça de Deus seja com vocês, porque as mães, elas são essas pessoas que transferem coração, transferem valores para os filhos, e que o Senhor abençoe cada uma delas no dia de hoje. Que você possa honrar a sua mãe. Se você ainda tem, faça isso, porque isso é agradável aos olhos de Deus. As mães têm uma missão poderosa na terra e uma recompensa especial, porque quando os filhos nascem, você já não pode mais fazer o que você quer, dormir a hora que você quer, não é verdade? E esse é o amor de Deus no nosso coração, no coração de vocês, mas acredite em mim, há uma recompensa especial. Mas, às vezes, nós pensamos e vivemos a vida aqui, no dia de hoje, e amém, é por isso, é por aí mesmo. No entanto, é muito importante a gente lembrar que qualquer coisa que a gente deixe aqui para os nossos filhos, ou para uma geração, que seja daqui, é momentânea, passageiro, não é o valor principal, não é a verdadeira riqueza. E a Bíblia fala que nós temos recebido algo espiritual, um legado da parte de Deus, que vem de outras gerações, e que nós, ao recebermos, também somos desafiados a transmitir. E quando a gente entende isso, e o nosso coração, então, começa a compreender essas coisas, você vai perceber que, ao se dispor a participar de algo nobre, poderoso, a sua vida vai ganhar mais relevância, sentido. Você vai se sentir alguém muito mais útil, porque está fazendo uma coisa que realmente faz diferença. Pastor, o que é um legado? A palavra legado no hebraico, é nachal, que significa herdar e repartir. 2 aspectos distintos. Você recebe e você transfere. Ou seja, você não pode realmente transferir nada que você não recebeu. Você não pode. Para que você possa transferir algo, primeiro você precisa receber. E a Bíblia fala que Deus quer dar algo a cada um de nós, para que você tenha o prazer de transferir, prazer de dar. Tem um versículo da palavra de Deus, em Mateus, capítulo 12, verso 33, em diante, a Bíblia diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ele estava repreendendo os religiosos. Essa palavra não é para você, essa repreensão. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Não é verdade? Você não precisa se preocupar muito. Você quer conhecer alguém? Preste atenção no que ele fala. Poucos dias, ou se você está relacionando com alguém, não tenha pressa, ouça. Você vai perceber a realidade do coração pelas palavras que saem da sua boca. Não tente mudar as suas palavras, mude o seu coração por aquilo que você recebe de Deus. E a sua boca vai apenas transmitir. Mas depois a Bíblia fala algo precioso, ele diz, porque a boca fala que está cheio o coração. Aí ele diz assim, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro as coisas más. Veja, que coisa preciosa. A Bíblia está dizendo que todo homem tem um tesouro de coisas boas ou de coisas más. E eu costumo chamar isso de a riqueza que cada um de nós fomos chamados para adquirir em Deus. Sabia que Deus tem nos dado riquezas constantemente. E eu não estou falando de dinheiro nesse caso aqui. Eu estou falando de algo superior a isso. São verdades poderosas, realidades espirituais que você ganha em Deus à medida que você anda com Deus. Eu sempre digo isso, às vezes para minha esposa, para um irmão ou outro que está tendo ali uma luta com o filho, e eu falo, deixa, ele precisa ter a história dele com Deus. Cada um aqui tem que ter a sua história com Deus, porque é na sua história com Deus que você vai adquirir a sua riqueza. Se tem uma coisa que você deveria temer, era de chegar no céu pobre. Pobre, pastor, mas a gente vai levar dinheiro para lá? Não, não vai. O dinheiro, a traça e a ferrugem corrói. E no dia da morte, não vai ter um caminhão de mudança lá. Não vai levar nada. Você sabe disso. Aquele dia, todo homem igualado, nivelado. O rico e o pobre, o pequeno e o grande. Não faz diferença de que país você é, de qual família você é, o que você tem. Mas aquilo que você adquiriu em Deus, vai com você. E essa é a sua riqueza. Eu me lembro de um versículo que a Bíblia fala que alguns terão uma entrada no céu amplamente suprida. Eu amo essa expressão. A Bíblia fala que alguns serão salvos, mas a obra dele vai se queimar, porque era palha. Mas ele será salvo. Mas ele usa uma expressão que a gente não gosta de ouvir. Será salvo como que pelo fogo. Parece que é uma disciplina. Não é juízo, mas não é coisa boa. Fogo nunca é coisa boa, né, quando trata nesse contexto. No entanto, outros terão uma entrada amplamente suprida. Por quê? Porque receberam a riqueza aqui. Pastor, como que é isso? Isso acontece quando você não se permite passar pelas suas histórias, principalmente de dor, sofrimento e necessidades, sejam elas físicas ou emocionais, relacionais, sem tratar tudo com Deus. Tem pessoas que não têm riqueza alguma, porque na primeira chance que ela tem, ela procura o homem, o médico. Não tem nada de errado procurar o pastor, não tem nada de errado procurar o médico, não tem nada de errado procurar quem quer que seja. Mas você não deveria perder a oportunidade de tratar tudo com Deus quando você passa por uma luta. Porque é nessa hora que você toca em Deus e recebe riqueza de Deus. Madame Guyon foi uma mulher de Deus, teve uma experiência muito profunda com Deus. Ela fala que ela não perdia, que ela não deixava em branco nenhuma gripe sem ir a Deus. Tudo ela ia orar. Ela ia falar com Deus primeiro. Peca aquele que procura o homem primeiro do que Deus. Mas não se condene, só muda. Está perdoado. Eu gosto de perguntar às pessoas que me procuram para ser aconselhado: você já orou? Tem gente que olha para mim com uma cara estranha. O que você está falando? Como diz o outro, vim aqui para você orar. Porque tem gente que acha que a igreja é supermercado, né? E que eu sou funcionário.
Você dá o dízimo, paga o meu salário, eu trabalho e você é cliente. Meu Deus, que coisa horrorosa. Né? Não entendeu nada. Não, eu faço questão, porque você precisa, às vezes Deus vai me usar, sim, eu não nego. Mas porque você está buscando Ele. Entende a diferença? É necessário. Às vezes nós vamos passar coisas que não vai nem adiantar procurar ninguém. Porque ninguém vai poder te ajudar. Você vai procurar o pastor, você vai procurar o bispo, o apóstolo, o patriarca. Você vai procurar o papa, você vai procurar o médico, o psiquiatra, o gerente do banco, o político, o influente, e ninguém vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus está te esperando. Fosse você, eu ia logo nele. Gasta menos tempo e menos dinheiro. E ganha mais. Riqueza. 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 Nós nunca imaginamos que Deus quer acrescentar. Não é que Deus está trazendo sofrimento. O mundo traz sofrimento. Mas quando você vai para Deus, você ganha a riqueza de Deus. Quando alguém está sofrendo ou passando por algo, e ele vai chorar diante de Deus, ele vai derramar a sua alma diante de Deus, ele vai clamar a Deus. Deus não apenas resolve o problema dele, ouça o que eu estou te falando. Todas as vezes, vou te falar uma coisa séria, presta atenção. Todas as vezes que você for a Deus, por causa de uma dor e um sofrimento, Deus não apenas vai curar você, responder você, mas você sairá de lá, não apenas com o seu problema resolvido, mas com uma porção de riqueza acrescentada a você. Homens pobres são homens que não têm história com Deus. Eu olho para trás, eu louvo a Deus. Hoje eu louvo a Deus. Eu não entendi o apóstolo Paulo. Quando ele fala, quando eu sou fraco, que eu sou forte. Eu descobri isso. Que na minha fraqueza, Deus manifesta o seu poder. Por isso, me gloriarei até quando eu sou fraco. Porque ele descobriu que tinha uma vantagem nisso. Se eu tenho uma fraqueza e ela se torna uma fonte de poder para Deus acrescentar na minha vida, aleluia por ela então. Isso é de uma visão incrível. Ninguém quer sofrer, nem estou mandando você procurar. Aliás, não precisa, você vai. E não é profecia. É só um fato desse mundo caído. Todos os dias nós temos oportunidade de acrescentar riqueza. Não é verdade? Com quem que eu estava conversando outro dia? Falando, pastor, foi um irmão, ele me procurou. Ele falou, pastor, foi agora no empreendimento, ele falou, quero empreender. Deus falou comigo, tal, rapaz novo. Mas eu sou muito ansioso. Eu fico agitado, ansioso. Eu tento me controlar, mas eu não consigo. E isso me atrapalha. O que eu faço? Eu falei, para de tentar. E vai àquele que é a paciência. Ele é. Ele é o Espírito Santo. E os frutos do Espírito, falei para ele, você sabe, a carne tem obras, o Espírito tem fruto. Porque obra é o seu braço que faz, fruto nasce dele, em você. É por isso que a Bíblia fala que os frutos do Espírito é a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, o amor, o perdão. Não é seu, você não tem, eu não tenho, nós temos limitado. Falei, então quando você ficar ansioso, não tente controlar a ansiedade. Quando você está perdendo a cabeça, não tente ter domínio próprio. Invoca o Espírito Santo. Fala, Senhor, olha como eu estou, a minha situação. Manifesta a sua graça. O casal que aprender isso, vai ter um casamento feliz. Recebe mesmo. Verdade, porque marido e mulher perdem a paciência direto um com o outro. Então, não tente, ore. Fala, Senhor, eu estou numa impaciência com esse marido meu. Me ajuda. Toma o meu coração. Me dá longanimidade. Né? Às vezes o marido está cansado, mas a mulher precisa conversar. Amor, precisamos conversar. Deu crise de riso nos homens.
Pastor, o senhor vai lá em casa? Não, eu tenho uma lá. A mulher precisa conversar. Isso não é brincadeira, é estatística verdadeira, pesquisa. As mulheres precisam falar 20.000 palavras dia. E o homem 7. Verdade. Como é que faz com essas 14? Eu falo para minha mulher, gasta ela com Deus. Já amanhece falando com ele, Ingrid. Fala logo uma hora. Mas vai sobrar para você. É porque o homem, quando ele está nervoso, ele quer ficar calado. E a mulher precisa falar. Você vê, Deus é tão bom que põe os dois juntos. Para quê? Para os dois orar. Porque aí, quando você ora, você é capaz de ouvir quantas palavras quiser falar. E quando você ora também, às vezes nem precisa falar. Eita. A cruz resolve tudo. Não é verdade? Quando você está cheio do Espírito, a cobra... Não estou falando mais do casamento. Vou trocar aqui o assunto para vocês não misturar. É porque você sai na rua, tem cobra te picando. É ou não é? Eu falo para as pessoas, você quer ir lá para a África, ajudar os pobres? Muito bem, vá por Deus. Porque você está enganado. Se você está achando que o ímpio tem gratidão, tem não. Eu fico vendo alguns irmãos que eu chamo para servir aqui. Irmãos, vem servir aqui. Até quero falar para os irmãos que a gente quer soltar uma carreta aqui. Nós nos organizamos, ok? Então, a gente tem 2 tendas aqui. Então, você pode trazer doação todo dia. Tem gente aqui o dia inteiro. Tá aí, contratado, trabalhando, voluntários também. E nós queremos soltar carreta segunda, quarta e sexta. Dia sim, dia não. Porque fim de semana é complicado por causa dos cursos. Então, a gente quer soltar uma carreta dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta. E a gente quer encher as carretas 6h30 da tarde, que é a hora que você sai do trabalho, se você puder vir aqui ajudar. É muito importante. As irmãs têm feito um trabalho maravilhoso, porque vocês precisam nos ajudar a fazer a triagem. Né? Então, chega coisa misturada, roupa, sapato, tamanhos, infantil, adulto, então tem que triar. Se você pode nos trazer as coisas assim, já ajuda muito. E os homens ajudam a gente a carregar. Essa semana teve uma benção, porque um irmão da Assembleia de Deus que tem ele tem uma empilhadeira, aquele negócio, e a gente, então pegamos pallets, agora a gente está empilhando no chão, passa um plástico, ele vem com o pallet, é bom demais, né? Deus é bom. E ele vai mandando irmãos de outro lugar. E então as pessoas estão trazendo aqui. Mas algumas pessoas, veja, no começo, a gente estava, foi uma coisa de última hora. Eu falei, gente, eu fui para o Instagram e falei, quem pode, vem. E a gente está, o quê? Fazendo e organizando. Agora está ficando mais organizado, porque vai dando tempo, não é verdade? Mas no começo, não. Estava chegando coisa, organizando, caminhão, de tudo. Mas tem gente que vem para servir e briga com a gente. Isso aqui é uma bagunça. Falou, meu Deus do céu. Manifesta em mim o teu fruto. Ele não entendeu o que é ser servo. Você sabe o que é ser servo? É que você saiu lá da sua casa, andou 1 hora de ônibus, veio aqui para servir, e eu falo para você, por enquanto, você vai ficar esperando. Já tem irmã demais. Fica aí. A hora que eu precisar, eu te chamo. E se eu não precisar, eu não vou te chamar e você vai embora. Você é capaz de servir? Ou você, não, eu vim servir, agora eu tenho que servir, que isso aqui é uma bagunça. Você não é servo, você é outra coisa. O servo pode ser abusado. Se você não suporta ser abusado, você não é servo ainda. Mas não fique condenado. Ore para Deus te fazer um. Não tente ser. Não vai dar certo. Com todo amor e carinho eu te digo isso. Então, quando você for servir, vá e se coloque à disposição. Por quê? Porque tinha uma hora que tinha muita gente. Tinha mais gente que coisa. Glória a Deus por isso. Está achando ruim, pastor? Estou não. E eu não quero que ninguém vá embora. Eu só falei, deixa um pouquinho trabalhando, a outra espera, depois vocês mandam um povo embora, depois chama a outra parte. Nós vamos dar oportunidade. Acho precioso que todo mundo queira servir. Eu só não entendo porque quem quer servir quer brigar comigo.
Mim, amigo. Bom, mas esse não é o meu assunto. Volta para cá. Eu só estou te mostrando que às vezes você vai abençoar pessoas e elas vão te picar. O ímpio, muitas vezes, que não conhece a Deus, ele é como uma cobra. Seu patrão, seu amigo, você quer ajudar, então faça por amor, pelo Espírito. Não faça pela carne. Não faça para receber nada do homem, mas receber de Deus. E aí você vai ser mais feliz. Mas também, cada vez que você tiver uma situação, vá a Ele. Porque cada vez que você for a Ele, você vai receber uma riqueza dEle. Não somos nós que nos tornamos pessoas melhores. Essa é uma conversa mimizenta do mundo. Precisamos nos tornar pessoas melhores. Como se você pudesse. Você não pode. Não pode. Tenta para você ver. É só tentar. Mas Deus pode fazer você parecido com Ele. Totalmente diferente. Que história é essa de melhor versão? Cristo é a sua versão. Ele é o que realmente muda a nossa vida. E essa é a riqueza. E isso é que Deus quer que nós deixemos. Quando você partir, que você possa legar Cristo para a sua família. Poder dizer, eu andei dentro da minha casa com meu pai, e eu via Cristo nele. Recebi da vida de Deus nele. Eu andei com os irmãos assim, recebi dele. Ele tinha algo em Deus. É muito ruim conversar com pessoas pobres espiritualmente. Não é verdade? O Senhor queria transmitir isso para os seus discípulos. Eles não tinham entendido, estavam achando que estava tudo acabado. E lá em João, capítulo 14, verso 4, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Aí o Tomé falou, Senhor, sabemos não. Para onde o Senhor vai? Como saber o caminho? Jesus talvez respirou fundo e falou, puxa vida, o cara não está entendendo nada. Mas ele falou claramente, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí o Felipe insistiu na conversa, no verso 8. Ele falou, mas o Felipe falou de novo, Senhor, mas então mostra-nos o Pai. Revela Ele para nós. E isso basta. E Jesus, cheio do Espírito, porque ele estava aqui no Espírito, ele diz, Felipe, eu estou aqui há tanto tempo com você. E você me fala, mostra-me o Pai. E essa palavra, ele estava dizendo, eu sou Deus, na sua frente. Eu estou aqui. Como que você ainda pergunta, mostra-me o Pai? E Jesus então revela algumas coisas que ele estava liberando na vida deles, e que ele queria que fosse o legado, a riqueza que ele estava deixando para eles, para que eles pudessem transferir para outras pessoas, e é o que Deus também está dando para você, para que você viva por essas riquezas, mas que também você deixe essas riquezas. Isso vai ganhar valor na sua vida, e vai te fazer uma pessoa realizada de verdade. E a primeira coisa que Jesus deixou, e gostaria que eles recebessem, foi a sua palavra. Em João capítulo 1, verso 17, a Bíblia fala o quê? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo é a graça que veio. A revelação do nosso legado começa na medida do que nós vemos em Cristo. Quem está me entendendo? O seu tesouro está totalmente ligado com a sua revelação de quem Cristo é para você. Qual é o Cristo que você conhece? O que você já viu dele? Quem é Jesus para você? É o seu Salvador? Ótimo, mas que mais? Percebe? Você precisa orar para ter a riqueza de ver a Cristo. Isso é a coisa mais importante na vida. Isso sara casamento, alma, emoção, relevância, preenche, cura. Não é uma coisa simples
Porque não é uma coisa que nós fazemos na nossa força, precisa de Deus fazer. E a Bíblia então começa a mostrar algumas coisas, porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por ele. A revelação do Pai, isso é a prova do amor, é a bondade, é a plenitude. Ele é todas essas coisas. Olha esse texto de Colossenses, capítulo 1, verso 13, que fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses 1, 13 em diante. Acompanha para mim. Ele nos libertou preste atenção nesse texto. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode ir contando os dedos. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Uau! Meu Deus, como nós precisamos ver o Senhor. Eu pergunto para você, lendo esse texto, com calma, você acha mesmo que faltou alguma coisa aqui que você possa precisar que não está nele? Não escapa nada. Coloca qualquer problema aqui dentro, está resolvido. Ah, mas isso, ele é antes disso. Mas essa situação, ele é a plenitude de tudo. Mas quem é que sabe? Ele sabe tudo. Mas quem pode contra isso? Ele é maior do que tudo. Mas o negócio vai cair nele, tudo subsiste. É uma coisa poderosa. Eu tenho uma notícia para te contar. Ele está dentro de você. Ele é também o Espírito Santo. Ele é um. Tem gente que fica me perguntando, pastor, quando eu oro, eu falo com quem? Qualquer um. É um. Ele é Deus. Essa riqueza é algo incrível e poderosa. E Jesus disse que, em João capítulo 14, verso 10, que tudo isso é revelado pela sua palavra. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas pelo Pai que permanece em mim. Mas digo mais, o que é a Bíblia? Eu estou te falando, pastor, como que eu posso ver essa riqueza e acessar essa riqueza? Como que é isso? Pela palavra. A palavra é o principal legado que Deus nos deixou. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele é o Verbo. Verbo. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Por isso a Bíblia não é um livro comum. Eu estava conversando com o irmão Tiago Nigro, né? Ele esteve aqui conosco, ele converteu apenas, o processo dele tem apenas 3 anos, então ele ainda é um novo convertido. E é claro, é uma pessoa famosa, difícil para ele até de congregar, fazer cursão com você, né? Ele não congrega na videira, não. Então eu acho que ele vai recebendo aqui, ali. A gente estava conversando muitas coisas, e ele, em alguns textos, que ele está embaraçado, e tentando avaliar, eu falei, Tiago, a Bíblia não é assim, tão simples como você está imaginando. Não é um livro comum. Ele é o Verbo de Deus. Precisa do Espírito para ler. Precisa se achegar de uma outra maneira. Você não deveria ler a Bíblia de qualquer maneira. Mas vá a ela, sabendo que você pode tocar no Verbo vivo. Só de você ler a Bíblia, mesmo que você não entenda, mas se você crê que está lendo o Verbo de Deus, que está por trás da tinta,
Só de você se expor a ela, você pode ser transformado. Sabia disso? Acredite em mim. É por isso que ler a Bíblia dá sono. Por quê, pastor? Porque Deus faz dormir? Não, porque o diabo não quer que você lê mesmo. Já viu como é difícil ler a Bíblia? Porque ela é viva, ela é poderosa. Você não tem que ler a Bíblia. A Bíblia está à sua disposição para o seu bem. Antigamente eu não lia a Bíblia e ficava acusado. Agora eu não leio a Bíblia e fico com fome. Fome de Deus. Entende? Está à sua disposição. E se eu não ler? Não vai mudar nada, Deus te ama, mas você vai ficar pobre. Você está desesperado? Se você se expor a ela, você vai começar a ver o que ela pode, a riqueza que ela pode acrescentar em você. A cada dia. Ah, pastor, mesmo que eu não entenda, sim. Ah, não faz sentido. A sua mente é natural. Você conhece todos os componentes do bife? Mas come. A picanha, come também. Quais são as vitaminas que tem na picanha? Faço nem ideia. Mas você come e te faz bem. Muito mais a palavra de Deus. Mesmo que você não entender tudo, coma. Porque vai acrescentar vida em você. E isso vai se tornar uma riqueza. Isso vai se tornar um legado. Tem pessoas que às vezes falam comigo, a irmã me procurou, falou, pastor, eu estava assistindo uma aula sua de Romanos, e você disparou assim, foi falando, ela faz online o curso, o seminário, e ela falou, nossa, eu estava assistindo, eu quase pulei na televisão. De onde o senhor sabe aquilo? Eu falei, porque eu comi. Porque o legado só pode ser transferido depois de recebido. E eu estava dando para ela, porque eu recebi. Porque eu ando com Deus há 34 anos. E pela graça de Deus, muitas vezes na minha vida, não teve ninguém que pôde me ajudar, ainda que eu procurei todo mundo. E Deus falou, Deus estava lá, sentadinho, falando, estou te esperando, vai lá. Corre o mundo, filho. Pede ajuda para quem você quiser, mas eu vou te ajudar. Estou te esperando aqui, às vezes de madrugada. Eu já sei, perdi o sono, eu vou orar, vou ler a Bíblia. Para quê que eu vou ficar lá angustiado? É ou não é? Vai falar com Deus. Fica ali. Você vai começar a perceber que essa é uma riqueza muito poderosa. Você é resultado das suas crenças. E as suas crenças podem ser definidas por esse mundo caído ou pela verdade do Evangelho. Mas você precisa se expor a ele. Você está fazendo isso a cada domingo. Mas você pode fazer todo dia. Lendo a Bíblia. Tem um devocional e muito bom também. Tem lives boas. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu lancei um devocional agora dentro do Ser. Você pode adquirir se você quiser. Para quem não começou em janeiro. Então agora eu lancei um para... É o mesmo, só que ele é para começar em julho. É só 6 meses, ele é mais fino. Talvez você estava falando, ano que vem eu começo, acabou sua desculpa. Em julho você pode começar. Ele é só 180 dias, ele é mais fino, mais barato, mas é o mesmo conteúdo. Aí você acaba o ano. Deus é um Deus de segunda chance. E eu também. Alguém me deu essa ideia, eu falei, muito bom. O dono da leitura falou para mim, olha, não tem ninguém que faz isso. E muitas pessoas queriam começar em janeiro, não começaram, tão mal. E ninguém faz para 6 meses. Por que você não faz? Eu falei, eu vou fazer. E eu falei, agora você me ajuda a vender. e é uma boa coisa mesmo. Você pode dar de presente, inclusive, para sua mãe, que é de aniversário dela hoje. Aniversário do Dia das Mães. Veja, a palavra de Deus é poderosa. É por isso que João 14, 24 diz que quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você vê, ele mesmo tinha recebido do Pai. E quando você ama a Deus, você ama a palavra. Por quê? Porque a palavra e ele são um. Ninguém pode dizer ama a Deus e não ama a Bíblia. Eles são um. É através da palavra de Deus que ele se revela a você. Agora, não se condene, mas ore sobre isso. É muito importante que você acredite que existe resposta para você nessa verdade poderosa, que é uma riqueza para a sua vida, que é a palavra.
Porque quando você entende isso, você não vai mais ler porque é obrigado, porque eu sou crente, eu tenho que ler. Não, você vai ler porque é bênção para você. E porque vai acrescentar tesouro na sua vida, riqueza em você. Você sabe, irmãos, eu brinco assim, mas é verdade, você que está me ouvindo na live, você sabe. Ou você que está fazendo devocional comigo. Eu não escrevi um devocional, eu faço uma live para dar opinião. Eu não tenho opinião, a Bíblia tem opinião. Eu estou lá só para falar a palavra, só para te ajudar a clarear a palavra. Eu estou lá, eu tenho um encargo de ajudar você a comer. Você entender, de você falar, meu Deus, é aquilo que queimar no seu coração. Cada vez que você lê uma frase que queima o seu coração, pum, uma pepita foi colocada no seu tesouro. E você vai ver que daqui a pouco, quando você precisar, ela vai estar lá no seu tesouro. Você vai arrancar de lá coisas boas. Amém? Que o Senhor nesses dias te acrescente esse primeiro legado, a sua palavra. Mas Jesus falou de outras coisas também. Não vou demorar, porque talvez você ainda vai encontrar sua mãe. Eu vou encontrar a mãe dos meus filhos. Vocês vão aprender a ser romântico com esse pastor. Mas os meninos vão estar juntos. Porque hoje é dia de honrar a mãe, né? João capítulo 14, verso 10, a Bíblia diz, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui está um segundo ponto que Deus quer te dar, as obras. Ele disse, eu faço as obras que o Pai me deu. Você percebe? Deus quer, a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, amém? Para as obras. Mas você tem que mudar a mente. Olha para cá. Porque quando você não entende as coisas e alguém fala para você, cadê as suas obras? Você já sente pesar, a obra, né? Trabalhar. Não pense as coisas assim. A coisa mais entediante na vida é não ter o que fazer. Talvez você está cansado, você está querendo ficar quieto. Mas daqui a pouco, se você ficar quieto muitos dias, você vai ficar entediado. Acredite em mim. Tem gente que acha que descansar é ficar na praia, né, a vida toda olhando para o mar, tomando água de coco. Fica lá 4 meses, você vê sem fazer nada. Vai te dar um tédio horroroso. Duvido. Paga para eu ter essa experiência. Mas vai, acredite em mim, você vai. Por quê? Porque você foi criado para ter frutos, ter obras. Deus quer que você se sinta alguém relevante, valioso. Quem está me entendendo? As obras se tornam um legado, porque aquilo que nós realizamos abençoa pessoas. E se torna um legado para uma geração, sim ou não? Agora, o que Jesus falou? Crede-me que eu estou no Pai. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, não é uma obra que você faz à sua força. Ou seja, se eu estou ajudando, se você está ajudando os irmãos do Rio Grande do Sul, porque o Espírito está movendo na sua vida, é a mesma obra do Pai, sim ou não? Ele está movendo, por isso que você está fazendo. Então essa obra vai contar para você e se tornará um testemunho na sua vida daqui a pouco. E isso é poderoso, isso produz alegria em você, relevância. Não é verdade? Quando nós fazemos algo movido pelo Espírito, nós estamos fazendo a mesma obra que o Pai está fazendo. Eu não quero fazer nenhuma obra para ficar cansado e esgotado, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu não tenho que fazer nada, eu só quero fazer o que o Pai está fazendo. É esse tipo de obra que eu estou falando. Tem gente que acha que servir a Deus é fazer obra social. Sim e não. Sim e não. Como é que é isso, pastor? Pois é, não é uma questão de sair fazendo um monte de coisa. A questão é, Deus está fazendo? Então nós estamos fazendo. Claro que no meio de uma calamidade, Deus vai mover no nosso coração. E já moveu, e é por isso que nós estamos fazendo. Porque, qual a diferença? Olha para cá. É que quando você faz movido pelo Espírito, não é pesado. Porque Deus está fazendo através da sua vida.
O que Jesus falou quando ele estava pregando o evangelho para a mulher samaritana e os discípulos chegaram com comida para ele? Ele falou, não, já comi, em outras palavras. Mas a resposta que ele deu foi, outra comida tenho para comer, que vocês não conheceis. Realizar as obras do meu Pai. Ele estava falando, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Realizar a obra que ele está fazendo. Salvar o homem, naquele caso. Então, olha o que ele está falando. Você sabe que, agora, o que é comida, gente? Comida, em primeiro lugar, é prazer. Ou não é? Tudo bem, se você... Eu respeito, tá bom? De verdade, eu respeito as dietas. Estava falando para o irmão que é bem invocado com isso. Falei, irmão, aleluia. O que faz dieta, falei para ele, só faça um favor, porque eu já estava ficando oprimido. Eu só falei para ele, só queria te falar uma coisa em amor. O que faz dieta, não condene o que não faz. E o que não faz, não condena o que faz, está tudo bem. Você come alface e eu picanha e vamos embora. Com ações de graça. Pode comer o que você quiser. Aí ele ficou me olhando. Você está falando que eu estou condenando? Eu falei, não, estou falando para você não condenar. Ah, mas tá. Eu falei, não, eu vou deixar só algumas coisinhas para você pensar. Se você acha que realmente a comida que vai fazer você viver saudável e viver longa vida. Coma bem, não sou contra, volto a dizer. Minha mulher lá em casa tem salada fria, cozida e tostada. Depois que eu já estou cheio, ela põe um pedaço de bife para eu comer. Minha mulher me pôs na linha, eu não comia nada disso. Eu era igual adolescente, só batata frita, né? Eu fico vendo o prato dos adolescentes, tem nada. Quando a mãe briga, põe 2 pedacinhos de tomate assim no canto. Então, se você cuidado com a religião do alimento. Só isso que eu te falo. Vou te fazer uma pergunta. Os judeus ficaram 400 anos no Egito, sim ou não? O que eles eram? Fala para mim, alto. Escravo. Você acha que eles tinham uma dieta mediterrânea? Não. Comida ruim. Escravo. Então, como que era para estar a saúde daqueles caras? Horrorosa. É ou não é? Eu fico pensando, o pessoal entrevistando eles na saída. Pasme, só para você pensar, eu não vou na minha pregação, não, só para deixar na sua cabeça. Você que gosta de tomar suco, limão espremido de manhã. Pode tomar. Olha aqui, pasme, 400 anos de escravidão, comendo mal para caramba. Não tinha nenhum doente. É dura ler a Bíblia, não é? A Bíblia estraga tanta coisa. Amado, faça dieta. Mas o que traz saúde, de verdade, é a bênção de Deus. Paz do coração. Perdão dos pecados. Viver sem ansiedade. O cara só come cenoura, mas não dorme à noite. Vai morrer saudável, mas vai morrer de ansiedade. É verdade, a Bíblia fala que o pecado corrói os ossos, que a depressão destrói a alma. É ou não é? Aleluia, não sei porque eu estou falando disso. Oh, meu Deus do céu. Vamos falar das obras. Então, preste atenção. Jesus, é porque Jesus falou, essa é a minha comida. Foi por isso que eu falei. Jesus falou, é a minha comida, fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho prazer. Ser pastor, para mim, é igual ganhar dinheiro para jogar bola para quem gosta. É nada, não é verdade? Tem gente que fala, pastor, você não fica cansado? Eu fico, mas eu saio do culto satisfeito, feliz. O melhor dia da minha vida é domingo. Você vê que todo domingo eu abuso de você? Eu louvo a Deus porque o pastor Luiz deixou eu pregar aqui, não vem aqui à noite para ver eu pregar, porque daí eu peco na hora. Porque de manhã tem que acabar na hora. Mas eu vou acabar já. Estou acabando.
Mas aqui eu prego um pouco mais. Eu amo falar a palavra de Deus, porque essa é a obra de Deus. Mas a comida também não apenas é prazer, mas é também saúde, né? Porque quando você come, você recebe vida. Então Jesus estava falando que me sustenta e a minha alegria é fazer a obra do meu Pai. Então quando eu falo para você se envolver no reino de Deus, liderar, abrir sua casa, ajudar na vida da igreja, movido pelo Espírito, você vai encontrar uma riqueza na obra de Deus que vai ser acrescentada a você. E essa riqueza vai se tornar um legado, porque as pessoas verão Deus agindo na sua vida. Amém, irmãos? E isso vai nos levar para o próximo, penúltimo aqui para a gente encerrar, que é o testemunho. João 15, 26 diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Então veja, Deus traz um testemunho na sua vida. O Espírito Santo testemunha no seu coração que você é perdoado, testemunha no seu coração que você é amado. É como se ele estivesse dizendo para você: ô fulano, eu estava lá na cruz e eu vi o sangue sendo derramado por você, acredite em mim, eu estou testemunhando. Seu pecado estava pago lá naquela conta, fica tranquilo, está tudo certo. Quando você ouve o testemunho do Espírito, quando eu prego aqui e o seu coração queima aí, é Deus testificando, a gente chama de testificar. É o Espírito testemunhando. Você sabe o que é testificar? Eu gosto de traduzir o testificar assim: eu não sei como que eu sei, mas eu sei que é Ele. Você não entendeu nada, mas entendeu, porque testificou. Exatamente. Aleluia. Queima e fala: meu Deus do céu, é verdade, esse negócio é verdade. É ou não é? Você sente a verdade do Espírito, amém? Então é o Senhor testificando que você é amado, testificando que você é perdoado. E quando você recebe o testemunho, a Bíblia fala que se torna uma riqueza também na sua vida. E agora você testemunha para outros, porque você tem recebido. Só pode dizer Jesus te ama com realidade quem recebeu com realidade o amor de Deus. Quando eu sei pelo Espírito que eu sou amado, eu posso dar esse legado, porque eu recebi. É por isso que só pode amar quem foi amado. Só pode perdoar quem foi perdoado. Porque legado é isso, é um tesouro que eu recebo, aí eu posso dar. Você não pode amar se você não foi amado. É por isso que João diz o quê? Nós o amamos. Por uma única razão, ele nos amou primeiro. Enquanto você não for amado primeiro, você não pode amar a Deus. Você não pode amar o próximo e nem a você mesmo. Porque Deus é amor. Ele é a fonte do amor. Agora, como que ele faz isso? Testemunhando no Espírito, no seu coração. O seu testemunho de vida é uma riqueza que Deus te deu. Não abra mão dele. E para encerrar, quero convidar os irmãos aqui, louvor. Achou que eu ia ficar aqui a noite inteira, né? Estava me condenando? Estava não. O Senhor quer que tudo isso se torne um fruto na sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Fruto. Fruto é diferente, porque ele nasce da vida. E o fruto que Deus quer colocar na sua vida é que você possa manifestar o poder de Deus e ver pessoas nascendo de novo, sendo tocadas através da sua vida, sua família, seus filhos. Frutos que vão se manifestar no seu testemunho diário, como eu disse aqui no começo. Alguém vai dizer para você: puxa, por que você é uma pessoa tão paciente? O clima aqui está tão tenso na empresa. Eu admiro você, queria ser como você. E você fica rindo, porque você sabe que não é você. É o fruto do Espírito que está manifestando na sua vida e virando um testemunho. Você percebe a riqueza?
A riqueza começa pela palavra viva, que é Cristo. Todo domingo você está aqui recebendo de Cristo, e aquilo vai se tornando uma riqueza na sua vida, e porque você está crendo que é amado, perdoado, justificado, você começa a receber o encargo do coração de Deus, das obras de Deus, e você se identifica com ela, você quer fazer, não é pesado para você. O irmão me procurou, não é da nossa igreja, ele me pediu chorando, ele falou: pastor, ora por mim. Ele estava trabalhando lá em casa, ele é pedreiro, ele está nos ouvindo. Eu falo: eu estou pagando a diária, que ele todo dia quer bater um papo comigo assim, fica lá. Eu falo: mano, eu vou orar por você, que você vai trabalhar. Aí ele fala: pastor, eu já fui líder, mas eu olho para vocês da videira, eu fico vendo que vocês são todos felizes. Que ele conhece vários irmãos, parece que vocês estão leves. Eu falei: que a obra é do Espírito. Você percebe que, porque eu recebi a palavra de que eu sou perdoado, amado e justificado, sou filho, isso me deu um coração como o dele, e manifestou a obra, porque eu estou fazendo a obra, não porque mandaram ou é pesado, mas porque agora, recebendo a palavra, eu tenho um coração com ele, e a obra que ele está fazendo, eu quero participar, e ela não pesa, pelo contrário, ela vira comida. E quando eu faço a obra que o Espírito está fazendo, porque eu gosto disso, isso me dá prazer e me alimenta, vira testemunho, fala para outros. E quando eu testemunho, o fruto aparece. É uma riqueza. Não sei se você consegue perceber que esse é um tesouro muito incrível que Deus está produzindo em nós. Você não tem que tentar nada, você tem o Espírito Santo para manifestar esse fruto na sua vida. Esse fruto quem dá é o Espírito. Quem tem fruto é o Espírito Santo. Deus quer fazer de você uma pessoa bondosa, paciente, longânima, cheia de domínio próprio, mansa, humilde. Mas não é uma tentativa, é uma vida com Ele, cheia dEle. Da próxima vez que algo que te incomoda em você vier, não tente mudar, chame Ele. Fala: Senhor, eu quero esse tesouro, manifesta em mim o teu fruto. Eu quero que ele se torne visível, um testemunho para minha família. Você não precisa se condenar pelo seu passado. Olha, eu vou te dar um testemunho aqui que talvez te abençoe. Cada um de nós aqui temos um temperamento, não é? Cada um. Tem uns que choram mais, o outro é mais insensível, um é mais tímido, o outro é mais nervoso. Um fala muito, o outro não fala nada. E eu tenho certeza aqui que muitos aqui já se sentiram mal por ser como são. Eu falo de mim, porque eu sou totalmente diferente do pastor Nelson. Certas situações tocam ele, e eu fico olhando e falo: por que ele está grilado com isso? Eu não ligo a mínima. Mas tem coisas que me arrebentam, e o homem, se for a mesma coisa com ele, é uma aroeira. E muitas vezes que eu estava sofrendo coisas que me tocam, mas não toca ele, eu pensava: eu queria tanto ter nascido igual ele. Eu falava isso. Por que eu sou assim? Por que eu sinto essas coisas? Tinha coisa que eu não queria sentir. Mas todas as vezes que eu falava isso, eu percebia que o Espírito Santo não gostava. E um dia eu lembro como hoje, porque tem coisas, irmãos, eu não lembro de quase nada, mas tem coisas que Deus faz que você não esquece. Eu lembro aonde eu estava, onde eu estava na rua, dentro do meu carro, quando o Espírito Santo falou comigo sobre esse assunto. Estava chegando numa avenida ali perto, numa rua perto da minha casa, que eu ia virar para a esquerda. O Espírito Santo falou, de manhã, vindo para oração. Eu estava passando por uma luta, pensando nisso. Por quê? Deus falou comigo assim: eu não errei em fazer você do jeito que você é. Todas as pessoas que eu criei, eu não errei. Imagina se o mundo fosse tudo igual. Eu tive um chefe que não tinha emoção. Ele era um cara sem emoção. Não tinha essa parte na alma dele. Eu chegava lá: e aí, tudo bem? Tudo bem.
como é que o senhor está? Estou arrebentando de alegria. Aí no outro dia eu chegava, o senhor está bem? Estou ótimo. Estou nervoso. Eu não sabia quando ele estava feliz, porque era uma coisa só. Imagina se todo mundo precisa de uns caras assim, onde o mundo está caindo e ele está, né? Mas se não tiver alguém para também fazer a gente alegrar um pouco, vai ser horroroso. E precisa ter alguém que chora com a gente, e o outro, né? Cada um é de uma maneira. Deus falou comigo, o problema não são as personalidades, o problema é a carne. Mas quando você vem para mim, todas as personalidades são maravilhosas, porque eu saro as coisas. O que está te fazendo sofrer não é o fato de você sentir, é o fato de você não confiar que eu estou do seu lado. Quando você entende isso, você para de se condenar, porque o fruto do Espírito faz de nós pessoas maravilhosas. Nós não conseguimos, mas Ele faz de você sim uma pessoa que você tem prazer de ver. Porque às vezes a gente está tão mal que nem a gente se aguenta a si mesmo. Imagina os outros. Mas o que nós precisamos é dEle. Em última análise, Ele é esse tesouro. Eu queria convidar você para ficar de pé hoje. Eu quero orar por você, pedindo a Deus que acrescente essa riqueza na sua vida. Eu acho que por isso que hoje no começo do culto foi tão forte a presença de Deus. Ele estava querendo dizer, eu sou o tesouro que vocês estão precisando. Deus quer enriquecer o seu coração hoje, com a palavra, com o testemunho, com as obras, com os frutos. Ele está te chamando para viver uma vida rica, de verdade, de verdade. Irmãos, preste atenção, já te falei aqui outras vezes, eu como pastor tenho algumas oportunidades de orar por todo tipo de gente. Eu já orei com pessoas na beira da morte, bilionárias, com câncer na garganta, não tinha jeito de comer, se alimentava por canudinho, bilionária, mas tinha que se alimentar por canudo. E no outro quarto a mulher dele vegetava há 6 anos. Fora da casa dele, nenhum filho conversava um com o outro. Ele falou para mim, bilionário. Ele falou, eu estou aqui, minha mulher está ali, meus filhos não conversam. Isso é vida? Não é. Não fica nessa ilusão que se o dia que você ficar rico, você vai ser feliz, não. Deus vai te dar o dinheiro, porque o dinheiro não é nada. Tanto não é nada que você não vai levar. Por que você está morrendo por ele? Por que você está ansioso com essa dívida do cartão? Jesus pagou seus pecados. Está lembrado? Você acha que Ele não vai pagar a dívida do banco? Mas fui eu que fiz. Mas você não dá conta de pagar? Por amor Ele paga. Depois Ele te ensina. Ele não vai te deixar só porque você errou. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela também não é da igreja, mas também vai lá em casa trabalhar. Vai cheio de crente lá em casa, um monte de rico, eles não são, e eles ficam, mas o netinho, o neto dela, adolescente, é da nossa igreja, mas ela não é. E ela veio falar comigo, e ela falou assim, ô pastor, eu não sabia que o neto dela era da igreja, estou sabendo de nada, sou inocente na situação, nem sei de que igreja que ela é. E ela falou para mim, eu não conheço muita doutrina lá da sua igreja, não. Eu falei, senhora, falei, lá vem. Aí, mas lá vocês permitem em show do mundo? Aí eu falei, lá a gente não manda na vida de ninguém, não. Dá para pegar no pé. Eu falei, cada um faz o que quer, a gente não manda na vida das pessoas. Mas eu não acho que é um bom lugar para crente ir. Falei para ela, se a senhora quer saber. É um ambiente cheio de demônios, confusão. Não acho que é pecado ir, mas é um bom lugar para pecar. E aí vai ser legal não, porque o pecado mata. Ah, bom. Aí ela veio me contar, é porque eu tenho um neto que é da sua igreja. Inclusive é seu fã. Eu estou até feliz, porque ele vai para a cela, ele chora, ele está mudando de vida, o menino. Mas resolveu ir no show do Fernandinho. Eu falei, mas o Fernandinho é do mundo, não, porque teve uma pecuária aqui, né? Parecida. Não, isso aí, ela falou, tudo bem, isso aí. Mas no outro dia ele foi no
sei lá, de uma dupla caipira aí, do mundo. Aí eu falei para ele: decide, porque você vai para a Babilônia, ou você vai para a igreja. Porque se você for para a Babilônia, Deus vai afastar de você. Aí eu falei para ela: ok. Falei, porque ela cria o neto, é o filho dela. Eu falei: mas vamos imaginar que ele vai desviar então, e vai para a Babilônia. Eu perguntar para a senhora vai expulsar ele de casa? Ele tem 15 anos. Não, de jeito nenhum. Você vai afastar dele? Não, ele não tem nem com quem criar ele. Eu falei: por que a senhora acha que a senhora é melhor que Deus? Eu achei que ela ia me bater, porque ela não sabe o que falar. Eu falei: como a senhora tem a coragem de falar que Deus vai afastar dele porque ele foi num show de ímpio? Se a senhora não vai afastar, porque a senhora acha que Deus vai afastar? Eu falei: não faça isso. Ela falou: eu tenho 2 filhos desviados, e eu falo para eles: vocês vão todos para o inferno. Eu falei: a senhora já percebeu que não funcionou? Tenta outra coisa. Tenta dizer para o seu neto: meu filho, você é homem de Deus, Jesus te ama tanto, você não precisa dessas coisas. Aí no final ela quebrantou. Ela falou: eu acho que eu preciso pensar mesmo. Eu amo os irmãos de todos os lugares, mas eu preciso te dizer isso. Por que você está falando isso, pastor? Você tem que ter uma imagem boa de Deus. É seu pai, mas ele não é só o seu pai, ele quer se tornar o seu tesouro, a sua verdadeira riqueza. E quando você tem essa riqueza, você vai transmitir essa riqueza. Eu queria que você levantasse a sua mão, dissesse isso para o Senhor: Espírito Santo, faz de mim um filho que tem um tesouro espiritual. Eu quero a riqueza verdadeira. Eu quero ser rico da sua palavra. Eu quero ser rico da sua presença, do seu testemunho, das suas obras, dos frutos do seu Espírito na minha vida, por onde eu andar, por onde eu for. Ó Deus, que a cada dia, que a cada domingo, que a cada momento eu seja enriquecido pelo Senhor. Ó Deus, eu oro nessa noite para que a tua palavra poderosa seja viva e transbordante no coração dos meus irmãos e produza riqueza espiritual, para que o Senhor se mova neles e eles amem a tua obra, porque estão fazendo o que o Senhor está fazendo, e isso não é pesado, mas vai se tornar um alimento e uma riqueza nas suas vidas. Isso produzirá um testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, e que ao fazer isso, ó Deus, eles façam e manifestem os frutos do teu Espírito, dos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa e na sua família. Ó Deus, e que essa riqueza possa suprir todas as necessidades, todos os seus dias. Erga suas mãos, diga: eu creio que eu sou um filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Por isso eu creio que nesses dias eu estou sendo enriquecido pela revelação de Cristo, e um tesouro está sendo acrescentado na minha vida a cada dia, para suprir todas as minhas necessidades, mas para que também isso se torne um legado para a minha família, para as próximas gerações, e eu possa ter uma entrada naquele dia no céu amplamente suprida. Que esse tesouro que está sendo acrescentado na minha vida hoje se torne uma coroa na minha cabeça naquele dia. Aplaudo o Senhor.
Deus te abençoe, querido. Não vai embora sem dar um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele, tem um tesouro para ser acrescentado na sua vida. Te espero amanhã às 8 da manhã na live. Amanhã 18h30 nós vamos carregar a carreta. Se você puder vir para cá, 18h30, vem me ajudar a carregar mais uma carreta para a glória de Deus.